E aí a imprensa veio até mim, eu falei, olha só, isso daí é um pouco impossível, eu não estou acreditando nisso. Tem gente hoje no estado do Espírito Santo que cumpre pena que não deveria estar lá. Ao professor eu falo, ele foi assassinado, o professor em choque, suspende a aula e todos os estudantes vão para o pátio. Pode focar, 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 pode focar. Fala aí, meu povo, estamos chegando com mais um episódio do Pode Focar aqui na Casa de Bamba, a sua prosa diferente. Você que não me conhece, eu sou o Arlisson Schneider, aqui do meu lado, meu parceiro Felipe Chicarino. E aí, Chica? Brotamos mais uma vez, hein? Brotamos mais uma vez, coisa boa. Lá o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Spotify, pelas redes sociais, por qualquer plataforma que a gente está em todas. Sejam muito bem-vindos. Essa prosa diferente é para vocês, né, não, Chico? Pois é, estamos chegando aqui, como sempre, né? Não poderia ser diferente hoje. Mais um entrevistado de peso, né, Chicarino? Não só de peso, como também de altura. Rapaz, ele falou que com o passar do tempo ele vai se soltando, vai fazer piadinha com o tamanho dele. Quem está sentado hoje na cabeceira daqui do Pode Focar? O presidente da OAB Espírito Santo no seu segundo mandato, José Carlos Risk Filho. Seja bem-vindo, meu irmão. Cara, uma honra muito grande estar aqui hoje, uma honra grande mesmo. E eu realmente peso 129 quilos, é um advogado de peso e 1,96 m. Estou à disposição de vocês. Seja muito bem-vindo. Antes da gente puxar esse bate-papo aqui, né, Chicarino, a gente tem uma consideração para fazer, né? Afinal de contas, o Pode Focar, ele surgiu já caminhando com parceiros e tem um aí que a gente tem que destacar, né? Exatamente, a Galvan que acreditou e acredita no nosso projeto desde o início, está com a gente, então a gente tem que falar da Galvan, de segurança, de credibilidade, de obra a preço de custo e dizer que não tem no Espírito Santo melhor condição de pagamento, melhor estrutura, melhor infraestrutura de imóvel como tem a Galvan. Pois é, eu estava dando aqui uma zapeada no Instagram deles. Realmente, qualidade, conforto, eles fazem questão de mostrar ali que na vizinhança do empreendimento deles sempre tem algum estabelecimento legal. Tem uma coisa que a gente tem que destacar também, que é a área de lazer deles, né, Chicarino? Exatamente. Por que a área de lazer da Galvan é diferenciada? Porque o foco deles é família, o foco deles é criança e a área de lazer o pessoal gosta. E eu espero ter um saldo disponível para saque em breve, igual tem o presidente da OAB, para que eu possa comprar o meu Galvan. Né? Nós, né, Schneider? Pois é, estamos trabalhando duro para isso, né, Chicarino? Então a gente só tem a agradecer ao pessoal da Galvan, essa parceria para acreditar na nossa ideia, no nosso projeto. E a gente aí, na metade da primeira temporada, firme e forte, graças a esse incentivo da Galvan. E a Galvan que acredita no primeiro... A gente é o primeiro podcast do Espírito Santo e único com inclusão, com Libras. Sabia disso, presidente? Maneiro, excelente. A gente tem língua brasileira de sinais aqui, os nossos diretores ali que estão à frente disso daí. Então é isso, Galvan. Excelente. Obrigado aí pela moral, obrigado pelo carinho e tamo junto. Cara, com esse calor eu queria estar naquela área de lazer. Pois é. Ai, que inveja. Ai, meu Deus do céu. céu. É isso, vamos voltar aqui pro nosso enredo, né? 2 metros de entrevista hoje aqui, hein? Tem quantos metros? 1,96 m, Schneider. Você chegou a jogar basquete? Joguei, mas eu joguei assim, aquele negócio meio, né, vai, aí perde um negócio, aí Mas sua família some. toda é grande ou só você que despichou? Meu pai é grandão, pra cima e pra frente, e minha mãe é alta, muito alta, e meu avô era alto também. Mais uma vez, então, seja bem-vindo aqui, você sentado sob as bênçãos do mestre Cartola. É, tem isso também. Você já conhecia a Casa de Bamba? Já vim algumas vezes aqui. Um lugarzinho maravilhoso, né? Muito bom, Schneider, muito bom. Para deixar claro, aqui de altíssimo nível. Nós estamos aqui tomando a gelada, né, o Risk. O pessoal vai entender, ele daqui ele vai para casa dele, então já encerrou o expediente por aqui. Essa que é a proposta do Pode Focar dentro de um bar, né? Exatamente, responsabilidade sempre. Falando nisso, já quero te provocar com uma questão, Risk. A gente teve aí no final do mês de março, a OAB tendo de acabar, eu vou dizer assim, com uma comemoração que, a meu ponto de vista, ela soa absurda, arbitrária, distópica, que é comemorar
o dia 31 de março de 64, que foi quando a partir do dia 31 de março de 64, a gente passa a viver 21 anos do momento mais difícil da história política brasileira atual. O que te provocou a fazer isso? Felipe, vamos lá. Quem trouxe a informação da homenagem foi a assessoria de comunicação da Assembleia. Os jornalistas da Assembleia, não sei se vocês viram isso, foram os primeiros a indicar esse momento de homenagem. E aí a imprensa veio até mim, eu falei, olha só, isso daí é um pouco impossível, eu não estou acreditando nisso. Quem é que vai homenagear a ditadura? E eu liguei para o Eric Musso, falei, Eric, olha, me vê essa informação aqui, eu vou ter que me manifestar e eu espero que você faça alguma coisa também. E a Irine Lopes foi a deputada que se manifestou contra. Um dia depois, acho que isso foi na terça-feira, a votação entrou em quarta e a sessão iria ser na quinta-feira. E eu entrei de sola e de bicuda, porque não dá para a Casa de Leis comemorar um momento tão nefasto do nosso Brasil. É o alemão comemorando o nazismo, devido às proporções, com todo respeito aos alemães, mas não se comemora o nazismo lá também. Nós temos que ter uma juventude que saiba o que aconteceu. Em 64 e depois, eu não poderia estar num ambiente desse, com vocês, filmando, sem alguém olhar o que a gente falou. Meu pai foi preso porque fez uma fala no movimento estudantil, saiu preso, torturado, gente morreu, o Estado assassinava, não em pena de morte, institucionalizada. Seu pai era bandido? Criminoso? Nunca foi preso, algemado, meu avô ficou desesperado aqui no centro de Vitória, aqui do lado, a 300 metros daqui. Então, assim, eu na qualidade de membro da OAB, eu entrei de sola e, graças a Deus, a sociedade entendeu, me apoiou. Até a própria Assembleia, eu acho que pela primeira vez na história dela, cancelou uma sessão dessa e tudo começou com jornalismo. Os jornalistas internos da Assembleia, e que fica o meu aplauso, o meu registro de parabéns, porque talvez se não fossem eles a gente só ia saber na quinta e a sessão já seria feita. Conseguimos obstacularizar esse projeto de homenagem a um período sórdido. Eu tive a curiosidade naquele dia de ver os métodos de tortura que se executavam na ditadura. Fiquei sem dormir, é algo assim impressionante. A gente não gosta de revisitar, a não ser que seja para a gente saber e não repetir esse fato. Nós temos almas penadas aí que infelizmente ainda falam que foi um período de crescimento, que o comunismo ia se instalar no Brasil. Qual morte de tortura justifica obstacularizar qualquer processo político? Nenhuma. Você não pode achar normal matar gente sob a égide do próprio Estado e escondendo o corpo. Porque uma coisa, Felipe, Alisson, é o Estado matar na pena de morte. Você tem um processo, você tem um julgamento, você tem um meio de matar e um meio até de homenagem. Ainda assim é absurdo também. Ainda assim é absurdo para alguns, para outros não. Mas o que me soa absurdo é o Estado matar sem ser Estado, porque aí ele vira bandido. Agora, não sou estranho o simples fato de alguém colocar isso em pauta, porque há 10 anos não tinha isso. Né? Aonde que foi que abriram a tampa do esgoto, que tem gente que chama esse golpe de 64 de revolução? Tem essa também. Eu acho que a gente, na qualidade de ator do momento, a gente precisa entender os doidos, os malucos, os ratos, igual você cita. Por que criaram essas pessoas? Aonde que eles estavam? Ou seja, eu entendo que uma descrença muito grande no poder público, na impunidade, na falta de respeito às leis. Esse grupo surge na descrença. Quando eu vejo o deputado, que eu me recuso a citar nome, ir para um púlpito na Assembleia e falar, dou 10 mil reais para quem matar fulano, isso é descrença o quê? No poder policial. E é o mesmo que provavelmente colocou esse projeto lá para poder homenagear. É ele mesmo. Então, assim, por que você tem uma claque que aplaude isso? Porque você tem uma claque que está rebelde. Você tem uma claque que não crê no Estado, você tem uma claque que não crê em mais nada e acha que bandido bom é bandido morto. Quando, a bem da verdade, bandido bom é bandido com direito. Você não tem nem que chamar de bandido, porque tem gente presa que não é bandido. Tem gente hoje no estado do Espírito Santo que cumpre pena que não deveria estar lá. Né? Antes eu citei o caso dos irmãos Naves, onde gente foi presa sob um assassinato que não aconteceu, ou seja, o morto apareceu vivo durante o cumprimento da prisão. Então, assim, nós imaginarmos que a polícia está sempre certa, isso é errado. Também não está sempre errada.
também é errado. Se você permitir, além dessa sua aula aí sobre ditadura, eu queria colocar um componente a mais de reflexão, porque você falou do nazismo. Na Alemanha, qualquer museu que você vai tem alguma referência ao nazismo, porque eles não jogam a sujeira para debaixo do tapete. Eles têm a memória como um instrumento mesmo de rememorar aquilo. A gente precisa saber o que aconteceu, lembrar, para não fazer jamais. Só que no Brasil, por exemplo, a gente não tem um instrumento de memória como um museu da ditadura. Não existe, assim como não tem um museu da escravidão. E são duas feridas abertas expostas, que é o racismo, que é fruto da escravidão, quando a gente faz uma busca histórica, e a gente não tem um museu da ditadura. Não tem instrumentos para poder fazer o povo rememorar, lembrar e saber o que aconteceu. Isso também é uma treta que a gente precisa resolver? É uma grande falha nossa, e eu acho que isso tem a ver muito com o fato que essa guerra não terminou. Por incrível que pareça, nós dessa geração que não fomos presos, tivemos aí pais, tios, avós, mas enfim, não vimos a ditadura. Eu acho que ainda existe um rescaldo dessa briga, né? E o momento político do Brasil, ele rememora muito isso, né? As pessoas que querendo a volta do golpe, querendo a prisão de ministro supremo, querendo, na verdade, assim, sair para uma guerra campal, né? Briga física. Então, eu acho que essa ferida é uma ferida que ainda jorra sangue. Por isso que a gente não consegue olhar como um fato histórico, porque ainda existem versões sobre o fato histórico, em que pese eu não creio em uma delas, em várias delas, enfim, mas eu entendo que tem uma narrativa ainda que não é a verdade. E aí, hoje, inclusive, você tem uma gestão do Executivo que não coloca a ditadura no lugar dela, coloca a ditadura como um movimento bonito, aonde você vê num parlamento o presidente atual homenagear um dos maiores torturadores da história da ditadura, né? Que é Ustra. Conta um pouco para quem está acompanhando a gente, quem foi o Brilhante Ustra? Se você for estudar a história do Brilhante Ustra, foi um dos piores torturadores da ditadura. Eu vi uma narrativa de uma médica legista que falava que ela viu um corpo de uma mulher já sem os seios dela, e na tentativa de dar um carinho no rosto, a testa afunda, e lá ela viu que usaram aquela cadeira, um nome infeliz, cadeira do demônio, onde você tinha aquele negócio de couro que você fechava aqui, o choque vinha e afundou. Então, assim, é um período muito desumano, né? O Ustra não é exemplo para ninguém, ele não pode ser enaltecido, ele não pode ser comemorado, né? Então, infelizmente, a gente ainda não fez as pazes com essa história, a gente não vê isso como história, a gente ainda debate o que aconteceu. Então, eu acho que enquanto perdurar esse debate, vai ser muito difícil a gente olhar para trás e ver um fato único, como a Alemanha faz, né? Mas lá também tem crescido partidos que apoiam ainda o nazismo. Sim, eu acho que esses movimentos eles são um negócio que está acontecendo né? no mundo todo, não é? Essa extrema-direita. Eu acho que isso tem muito a ver com as redes sociais. Eu que venho lá do movimento estudantil, para eu fazer um evento há 20 anos, eu tinha que ir lá na gráfica, imprimir, tinha um trabalho desgraçado, rodava o Espírito Santo. Hoje você, na sua casa, com R$300 ou menos, você cria uma fake news. Você cria um site, registra o site e cria uma fake news lá. Ou cria um grupo de WhatsApp, cria um grupo de algum instrumento. Ou seja, as minorias que não tinham como se mobilizar, porque a mobilização ela gera custo, e hoje a mobilização está muito barata, essas minorias se encontraram e se solidarizam em vários aspectos. Você tem que respeitar até aonde não chega a ser crime. Se o cara quer acreditar que o Deus é um elefante azul, tem o seu direito de acreditar nisso. Eu acho que a gente vive também uma confusão entre liberdade de expressão e crime, aonde para a liberdade de expressão e aonde inicia a prática de um crime. E exatamente as redes sociais, enfim, as câmeras, né? Nós estamos em 5 aqui, nós temos 5 câmeras, mais 2 câmeras, enfim, é muita câmera hoje. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim também. Então, assim, a mobilização, ela ficou muito mais fácil, inclusive para o mal. Ó, aqui, nós estamos sentados aqui, você pode bicar. Posso Eu tô bicar? vendo que você está falando, eu tô querendo não comer. bica, não come.
Você pode ficar à vontade, bolinho de chuva aqui. Nossa, o povo gostou do bolinho de chuva, né, Você Chicago? viu, bolinho de chuva sucesso, Tá hein? fazendo sucesso. A minha avó né? que fez, mentira. Mentira, era a Ô, padaria Rizky, daqui de perto. Eu quero só virar a chave, porque aqui é assim, a gente não tem, né, não é muito... Não tem, né? Nós não somos Não filhos é da pauta. retilíneo, não. Aí eu quero falar do José Carlos Rizky, pai, né? Você é o filho. Fazendo isso, resgatar um pouco a sua infância. Qual que é a influência dele, dos seus pais, nessa sua escolha de vida, do seu trabalho como advogado, depois professor? Fala um pouco da sua infância, Perfeito. como é que foi isso? Seu pai participou de movimento estudantil, então Sim. como é que foi a sua infância? Eu não sei o tempo, mas aí eu vou puxar Fica à vontade. pro avô. O meu avô... o tempo aqui é ele nosso amigo. É tranquilo? É, tranquilo. Tá bom. Ele veio lá do Líbano, né? Eu acho que dá para ver que eu sou neto de libanês, né? O nariz, enfim. E ele vem lá do Líbano, sem muito dinheiro, trabalha muito aqui no centro, monta uma loja de pano. E ele tinha uma sacada interessante. Ele falava o seguinte, que ele queria os filhos estudando. Então, meu pai estudou na UFES e é o primeiro da família que envereda para o direito. Vai ser advogado, cria aqui um vínculo com um grande advogado aqui do centro de Vitória, chamado Milton Murar. Não sei se vocês se lembram dele, o sobrenome é famoso, enfim. E vai ser advogado, mas o meu pai nunca conseguiu ser só advogado. Ele, tal qual como eu, ele queria se envolver em outras questões também. E foi para o movimento estudantil da UF, só que ele foi num momento muito difícil, onde você não podia falar o que você queria. Isso era que ano, você sabe? Nós poderíamos estar aí em 1970 e alguma coisa. Foi no auge, né? Era Médici aí, no pau quebrava. O pau quebrava. E o meu avô, assim, um libanês clássico, que não se metia em bagunça, em briga, falava, Zé Carlos, não se mete em confusão, fica quieto. E meu pai sempre se metendo na boa confusão, porque era muito difícil você se contentar com o status quo à época, né, Felipe? A gente aqui dialogando com o microfone, conversando, é difícil você aceitar, você não poder falar, né? Algo muito difícil. E meu pai foi para o movimento estudantil e foi preso lá. Nisso que ele é preso, ele toma... E eu repliquei a matéria dele no meu Instagram, porque a fala dele é muito sensível, porque ele não fala muito sobre isso. E ele fala sobre as sequelas da prisão. Porque a prisão em si, ela já se tortura a pessoa. E lá ele viveu a roleta russa, ele viveu alguns espancamentos leves, e isso gera um trauma na pessoa. Óbvio que não foi um dos piores, graças a Deus, e causou um espanto grande ao meu avô e à minha avó. E ele vai ser advogado. Eu, estudante, já aqui em Vitória, os meus amigos eles falavam, porque o meu pai é delegado, ele prende, o meu é juiz, e eu tinha orgulho danado de falar que o meu era advogado e soltava todo mundo. Eu adorava assim, essa coisa da contestação. Não é aquela coisa de aceitado, amém, ou seja, eu tinha um pai que contestava. Isso veio para mim também, né? Pô, é muito difícil, e a análise explica, Zé Carlos Rizky Filho. Tem como eu sair tanto, né? Eu tentei, mas assim, faço análise até hoje em relação a isso. Sério? Sério, isso daí é importante. Inclusive, o meu filho ele não é neto em razão disso, para não querer ser igual ao pai. Mas houve uma influência muito grande do meu pai, porque o meu pai sempre foi um cara que não aceitou ninguém que falasse que ele não podia falar. E eu sou um sujeito fã da liberdade, fã dos direitos civis, fã dos direitos humanos, e vivo muito isso em essência, porque a OAB respira isso. Ontem eu entreguei 118 carteiras da OAB, ontem não, na sexta-feira. E eu falei, os clientes de vocês, jovens advogados, não só os que entram em seu escritório, são os direitos humanos, a liberdade de expressão, os direitos civis, porque o advogado ainda é a última fronteira do caos em alguns momentos, né? Eu acho que o presidente que aí está, em alguns momentos, flertou com excesso, com a ditadura, e a OAB sempre bateu, sempre foi para cima. E é o que tem que ser a Assembleia agora. Nós enfrentamos a Assembleia. Eu enfrentei o Tribunal de Justiça na extinção de comarcas. Eram 27 fóruns que iam ser fechados. Eu consegui uma liminar para impedir. Então, assim, a gente tem um dever cívico com o que a gente acha certo. OAB, você não pode se acovardar de grandes lutas, inclusive com quem manda muito no Espírito Santo. A gente briga muito lá, mas briga por coisas que a gente crê. Você é advogado há quanto tempo? 18 anos. O que você acha de quem fala, se refere aos direitos humanos como direito dos humanos? Ele não sabe o que ele está falando. Eu fui ao Winnipeg e lá tem um Museu de Direitos Humanos, lá no Canadá. Direitos Humanos, existe um museu. Aí eu fui lá, entrei,
Eu falei, gente, tinha lá direito ao voto, direito ao transporte, direito ao ensino. Obrigado. Então, o que é direitos humanos? Direitos humanos é quase tudo. Então, quem fala que é direito dos humanos, de certa forma, está criminalizando um direito que não é de bandido, mas no momento que a pessoa é presa, ele tem direito à vida. Você achar que alguém que fez um furto aqui tem que ser espancado até morrer, isso é loucura. Se você achar que você tem que algemar... Eu sei que eu, eventualmente, já tive essa experiência de andar na rua e ver as pessoas irem atrás de alguém, eu já vi isso umas 3 vezes, e achar que tem que ser espancado. Quer dizer, por quê, né? E é legal também, você falou dos direitos humanos, que essa Carta de Direitos Humanos da ONU, ela surge logo após a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Logo após o mundo saber o que foi feito com 6 milhões de pessoas, que tiveram as suas vidas abreviadas, e muitos morreram sem saber o porquê estava indo para a câmara de gás, porque falavam assim, ó, você vai tomar um banho agora, e a pessoa morria no gás. E assim, os direitos humanos, eles surgem nesse contexto, né? Para abraçar não só a questão da dignidade, da vida, mas tudo, moradia, tudo. A luta por moradia, ela faz parte dos direitos humanos. Até a morte pelo Estado, Alisson já disse que é contra a pena de morte, eu também sou, mas até a morte pelo Estado tem direito. Quer dizer, você não pode sentir dor. Quer dizer, o Estado ele vai te matar, mas vai te anestesiar antes. Você janta um dia antes, um prato que você quer. Você escolhe. Então, assim, até nisso tem direito humano, até na pena de morte. Então, assim, nós, seres humanos, a gente tem um viés natural de flertar com algo ruim. Com a vingança também, eu acho. Com a vingança. Né? Eu vou te dar um exemplo. Estados Unidos, quando invadiu o Iraque, quantas fotos ainda existem hoje no Google, se você for lá, você pega, de soldado americano colocando cara de cão, rastejando, dando porrada. Americano, não estou falando em ditador brasileiro, não. Aquela prisão, Guantánamo? Guantánamo. Quantas cenas você tem? Por quê? Porque o ser humano é falível. Então, assim, o estupro nesses lugares também é absurdo, nesses lugares. Na ditadura aconteceu também muito estupro. Então, assim, a nossa essência, ela não pode deixar, às vezes, você levar no automático. A maior dificuldade que eu tenho, pessoal, é amar a pessoa que me agride. É difícil pra burro, cara. Vocês já tentaram fazer isso? Já, eu tento todo dia. Você receber um xingamento e falar, eu amo você. É difícil, cara. É muito difícil. O padre vai vir aqui, pode perguntar para ele, perdoar 7 vezes 70, não é isso? É uma passagem da Bíblia, acho que foi Paulo que falou, perdoa 7 vezes 70, ou 70 vezes 7. É difícil, mas nós tentamos fazer. Eu acho que é um compromisso humano a gente não se vingar. Você falou que a eleição da ordem é um pau danado, né? Minha maior dificuldade após uma eleição de alguém que xinga minha mãe, meu pai, minha esposa, é eu abraçar. E eu tento, e eu vou abraçar. Mas não é fácil, não, cara. Não é fácil. Você estava falando aí da eleição da ordem, né? É isso, segue. A gente estava conversando ontem aqui, o pau quebra, né? Pau quebra. É uma eleição igual qualquer outra normal. Tem fake news, tem ataques pessoais. Isso é muito triste. Eu queria que você falasse um pouco disso, você está no seu 2º mandato, e que você respondesse, vale a pena segurar essa marimba? Adorei a marimba. Eu ia falar um palavrão, só que eu estou diminuindo. A marimba boa, é boa. Mandou bem na marimba. Arlisson, vale a pena por vários motivos. O primeiro deles é um teste pessoal emocional. Eu me casei em novembro de 2015, num sábado. Eu tinha um debate na Assembleia na terça-feira, na minha primeira eleição, onde eu não fui eleito. Eu vi uma mulher a 3 metros de mim me chamar de tudo que você possa imaginar. Advogada também. Advogada. Até uma advogada que hoje eu a reconheço bem, gosto dela. Mas a época era uma oposição forte a mim e me provocar e eu, câmera na minha frente, eu ter que sorrir. Aí o povo até brincava, o risco tá com o Rivotril na cabeça. Tá medicado. E agora eu vou confessar que eu tava. Mesmo, né? Vou dar esse spoiler aqui, estava. 0,25, mas estava. Então, assim... Aquele sublingual, né? Sublingual. Conheço Ou a gota sabor pêssego. Mas você está acompanhando a gente, medicamento só com prescrição médica, tá? É isso aí, eu adoro o Felipe, porque ele é todo... Felipe, então, assim, é um teste pessoal, sabe, Schneider? É um teste pessoal. E, assim, passando o teste pessoal, cara, fazer o bem é muito bom. É melhor do que fazer o mal.
Eu não faço tanto mal, mas deve ser. Cara, você, óbvio que assim, eu não vou falar tudo aqui, mas eu recebi um WhatsApp de gente que falou, cara, não me suicidei, obrigado pelo analista que você pôs à disposição na OAB. São coisas assim que você faz. Caramba. Na pandemia teve muita gente mal, tá, Felipe? Nós gastamos mais de 150 mil só com análise online para advogados. Eu recebi 3 WhatsApp, cara, de gente falando, ó, obrigado. Cesta básica é uma coisa que eu não gosto de falar, porque eu não queria ter que dar cesta básica para advogado. Mas demos mais de 1.000 por todo o Espírito Santo. Então, assim, olha o prazer que você tem. Eu não gostaria de que a OAB tivesse esse viés tão assistencialista às vezes, porque a gente sonha que o advogado ele vá bem na profissão, né? Seja igual a vocês, com um apartamento chique, Da Galvão. da Galvão, com o carro presidente do da ano, OAB. exatamente, de frente para o mar. Mas assim, você faz tanta coisa boa que isso fica para trás. E assim, eu tenho uma coisa muito minha, memória curta para coisa ruim, cara. Eu tenho memória curta para coisa ruim. Impressionante. Passa uma semana, já nem sei se Isso é prática também. Você pratica isso também ao longo do Pratico. tempo. Sim. Se você me xingou, se você me distratou, se você deu em cima, sei lá, de uma ex-namorada minha, cara, acabou assim, não tem Isso mais. aconteceu porque você tomou tanta bordoada e você ficou cascudo ou já é da sua essência? Não, eu era pauleira no movimento estudantil. Rapaz, era A gente pauleira. vai ficando velho e vai perdendo, né, aquela Temos- força toda de ser chato. Ô, Risque, até Eu foi... acho que é inteligência também, Schneider, porque essa coisa da porrada... Rapaz, Não funciona muito, né? desculpa, mas Não, as fica à eleições na vontade. FDV era pauleira. Pauleira, era fila assim. Eu lembro de gente falando que ia me dar porrada na rua e eu com medo tinha que andar com um amigo forte para me ajudar, porque assim, e a gente vai ficando mais velho e vai ficando melhor. Eu acho que é isso. Não, o que você falou tomar uma desse cerveja. assistência, fica à vontade. Enquanto eu vou formulando a pergunta aqui, você falou, né, ó, nós não queríamos ter esse assistencialismo, só que a pandemia, ela trouxe uma realidade que a gente nunca tinha visto em diferentes cenários. Agora, eu lecionava para curso superior e eu ouvia de recém-formados em Direito, por exemplo, a dificuldade que eles têm de se manter, de cavar uma oportunidade no mercado de trabalho. E o Schneider, agora há pouco, ele levantou uma questão importante, na hora que a gente estava antes de gravar, o salário do advogado. Tem advogado que ganha menos de R$2.000. Com certeza é essa galera que precisou da cesta Só básica. antes de você começar a responder, até uma advogada que mandou uma pergunta aqui, eu falei, ó, o cara vai estar aqui. Ela colocou, os advogados do Espírito Santo têm sido contratados, independente se está no início da carreira ou não, pelo valor inicial de R$1.200. O que o presidente pensa sobre isso e se há algum projeto para mudança? Isso é um Parece até absurdo. o salário do jornalista. Me identifiquei. O piso do jornalista é R$1.200. É 1.200? Agora Não, é um você pouquinho gasta... a mais, hoje, né? 1.280. Só que você gasta muito mais dinheiro, vocês não desfazendo do curso de jornalismo, mas o curso de Direito são 5 anos. É um negócio mais cobrado, né? Hoje, o meu maior problema não é nem esse advogado que está ganhando isso, é o advogado que não ganha nem isso, que é o que quer advogar e não tem espaço. E o que acontece? Hoje a OAB tem um piso ético de R$3.000. Então, todo advogado que quiser denunciar essa condição, via OAB, a gente pode ajuizar uma ação, inclusive. Só que, às vezes, o que acontece? Ele não faz com medo até de ter uma perda do seu espaço de trabalho. O que a OAB faz? Primeiro, valorização do advogado. Hoje existe uma vulgarização muito grande do advogado. Qualquer um advogado, ele se dedica ao cliente sem impor um valor de honorários, não cobra o cliente ir lá no seu escritório e ficar 3 horas com ele. Então, existe uma cultura da desvalorização. Por quê? Porque há 30 anos atrás eram 4 faculdades de Direito, hoje são 44. Só aqui no estado? Só no Espírito Santo. Tem Formam cidade- quantos advogados aqui por semestre? Você faz Por ideia? semestre, cerca de 1.000 e pouco. É Não muita dá, gente, né? é Não muita dá, gente. né? Não Não tem causa. Não tem tanta ação trabalhista, não tem tanta gente para tirar da Felizmente, cadeia, não. né? Exatamente. Então, assim, esse advogado, se eu não costumo falar para ele se avaliar em 1 ano. Eu acho que a advocacia, ele tem que demorar aí uns 5 anos para saber se ele está enquadrado ou não, se ele está onde ele quer estar ou não. Eu acho que você achar que você vai ser o senhor advogado em 1 ano é muito pouco tempo. Então, eu fiquei 1 ano para receber R$1.300 em um grande escritório. Mas aí eu estava lá para ter experiência, para ter o meu. Então, lá eu fiquei 6 meses para eu aprender. Aí eu montei o meu depois com o know-how que eu tive lá. Então, existe um ganho indireto em alguns espaços que não são
tão bem pagos, que é um ganho interessante. Então, o que a ordem faz em relação a isso? Primeiro, denuncie. Se essa advogada quiser, faça a denúncia. Se ela não quiser, nós temos um piso ético hoje. Comenta mais sobre isso. O que é esse piso ético? Piso como é que ético funciona? Foi criado pelo AB Espírito Santo, pelo AB Geral? Pelo Espírito Santo. O que acontece? Hoje não existe um piso de advogados do Espírito Santo. Por quê? Porque você precisa de uma lei estadual ou precisa de um sindicato de empregados, que não existe. Perdão, sindicato de empregadores, de escritórios, que não existe. O que a OAB implementou? É infração ética qualquer advogado pagar menos que R$3.000 para um outro advogado. Então, se existe um escritório ou algum advogado contratando um empregado por menos de R$3.000, é infração ética. Tem um tribunal de ética na OAB que vai punir esse advogado. Esse advogado que admitiu por menos de R$3.000. Agora, existe um ganho indireto em alguns espaços. Se esse advogado que ganha menos de R$3.000 acha que é um movimento de transição dele, que ele vai aprender e vai para um outro escritório, ou vai ter o seu escritório, eu acho razoável ele ficar, né? Entretanto, a maior fonte de lucro da nossa classe não é o outro advogado e nem o escritório, é o cliente. E foi o que o Arleson falou. Se você não tem boas causas, você não tem honorários grandes também. O nosso problema é excesso de profissional. Mesmo com as demandas novas, com os direitos novos, nós vivemos um momento de excesso de profissionais no mercado. Como é que isso chegou até onde está? Onde estava a OAB? A OAB dava um parecer vinculativo ao MEC, há 20 anos atrás. O MEC falava, OAB, pode abrir o curso de Direito em Nova Venécia? Se a OAB falasse não, não abriria. Na gestão de Fernando Henrique, tiraram a vinculação da OAB no processo de abertura de curso. Ou seja, hoje a OAB não tem poder de barrar essa abertura desenfreada. A verdade é essa. Como é que você enxerga essa tirada de direito da ordem? Porque eu acredito que isso foram conquistas que foram acontecendo ao longo dos anos. Né? Chega o presidente e consegue fazer essa desvinculação. Atendendo o capital. Né? Hoje você tem em Aracruz, nada contra Aracruz, mas tem lá 3 cursos de direito. Em Venda Nova tem curso de direito. Em Nova Venécia tem 3. Em Colatina 3. Todo respeito, né? E eu tenho grandes amigos que dão aulas nessas faculdades. São faculdades boas, mas tem cidade que não tem condição de ter 5 cursos de direito. Isso acontece com medicina também. Medicina tem uma vantagem, Schneider. Por quê? Porque o hospital e laboratório são muito caros. Direito é cuspigis. Medicina começou esse movimento, só que a estrutura para você abrir medicina é mais custosa, mais onerosa que o direito. O direito é muito barato. Mas é porque parece que tem que ser tantos médicos a cada 100 mil habitantes. O Espírito Santo já passou isso aí já há muito tempo. É um curso que ainda, na profissão inicial, não sofre tanto. Qualquer médico jovem hoje tem emprego aqui no Espírito Santo. Né? E não tem que batalhar por R$1.000, não. É 10, é 8, é 9. Né? É um mercado que ainda existe. Agora, o direito, em razão de ter se tirado a proibição da OAB impor sobre essa abertura de cursos novos, está um terror. Mas qual é o meu papel? O meu papel é incentivar o advogado jovem, mas para falar para ele que não vai ser fácil. Qual a porcentagem hoje de aprovação? Ele dá um golinho aqui que ele está pegando a geladinha toda hora. Aqui. É Guaraná, tá? É, o Guaraná. Aqui, combina bolinho de chuva com cerveja, Risco? Tá, começou a combinar. Porque eu acho que o trigo está presente em ambos aqui. Glúten. E tá maneira a conversa? Tá bom demais, muito bom. Tá prazer, à vontade? muito, super à vontade, até demais. Ô Risco, por que é tão difícil passar na OAB? E qual é o percentual hoje de advogados capixabas que são aprovados no exame da ordem? Felipe, eu vou fazer a ousadia de falar para você que não é difícil. Eu fui um aluno de nota 7, desculpem aí os professores, queria ter sido um aluno melhor, mas fui um aluno de nota 7, passei de primeira. E uma semana antes eu estava em Venda Nova na festa do morango, com meu primo. Então, assim, o que está acontecendo? Tem faculdade que não ensina, que é consórcio de diploma. O cara paga, espera em casa e vamos embora. Esse cara vai desembocar lá no exame de ordem e não vai passar, porque o exame de ordem é sério. No exame de ordem, não vai ter um professor lá que é pressionado pela instituição a passar o menino. Porque tem que ter um índice da faculdade. Né? Exatamente. Então, assim, a ordem, o dia que acabar com o exame de ordem, acabou a nossa classe. Acabou a advocacia. Porque nós vamos ser obrigados a colocar 5 vezes mais pessoas
e pessoas, infelizmente, desqualificadas. Hoje existe um movimento não de extinguir o exame de ordem, mas de levar o exame para outras áreas também. Eu acho isso para que justo. você tenha uma qualificação mínima. Eu sou um exemplo vivo. Estudei numa faculdade boa, fui aluno nota 7, já tirei nota ruim, já reprovei em disciplina e passei de primeira, cara. Passei de primeira. Por quê? Bom curso, muito estágio, escrevo bem e vamos embora. Né? Como eu tenho amigos que lá na hora do exame ficam nervosos e passam de segunda ou de terceira. Agora, o cara me fazer 5 provas e não passar em nenhuma, esse cara não pode ser advogado. Ele precisa estudar mais, precisa se preparar mais. Por quê? Porque ele vai lidar com o seu direito, com o bem da vida, né? Com o seu patrimônio. Um cara que não sabe escrever, falar, gente, o que eu vou falar com o juiz? Mas você acha que uma prova em papel é o suficiente para poder avaliar a qualificação de alguém? Eu não concordo isso nem com... De jeito Tem um dia que você não vai acordar bem, é um negócio cansativo. Eu fiz o Enem esse ano. E aí? Eu fiz o Enem e é uma prova muito burra, porque ela te ganha pelo cansaço. É uma página que você tem que ler 3 parágrafos para fazer uma resposta pequena. E na vida não é assim, no dia a dia não é assim. Você pode estar acordado com dor de cabeça, você brigou com sua mulher, você brigou com sua mãe, você não vai estar de boa ali naquele dia. Filho doente. E aí Você acha que essa é a melhor avaliação da OAB? Não, mas é a possível a se fazer. É o que tem, né? É, porque são 500 mil pessoas que vão fazer a prova. Então, assim, você já monta uma estrutura gigante para fazer essa prova. Você não tem condição de ter uma prova oral, você não tem condição de ter um entrevistador, ou você encareceria muito a prova, que é R$300 hoje, eu acho. Né? Então, assim, é a via possível. Agora, eu vejo muita gente muito inteligente que não passa. Inclusive, não vou falar nome, mas a pessoa mais inteligente da minha sala não passou. A oradora da sala. Olha a treta! Olha a treta, a oradora da sala. Minha amiga querida, um beijo grande. Por favor, não veja e não replique o que eu estou falando. Mas a mais inteligente da minha sala não passou. E eu tenho amigos que passaram para juiz, para promotor, que não passaram exame de ordem. Porque ficam nervosos, né? A gente está falando aqui do exame de ordem. Não, e como a tem gente... um amigo, você conheceu ele também conhece que ele foi na festa. Longe de ser um camarada inteligente, mas bem longe de ser um camarada inteligente, ele vai saber de que eu estou falando. Passou de primeira. Primeira. Por quê? Porque ele se dedicou para poder fazer aquilo. E aí ele passou, já fez uma festa, botou um monte de gelada, aquele ali foi na festinha dele. É. E em contrapartida, eu conheço outras pessoas que eram mais inteligentes do que ele. Pô, eu lembro no primeiro período, tinha história do direito. Ele, pô, quem foi Getúlio Vargas? Eu falei, que isso, irmão? Que isso? Senta aí então, que vamos conversar. O cara passou de primeira. Passou de primeira. A gente está falando da ordem, né? E eu até falei para o Schneider, eu falei, vou provocar o Risk nessa pergunta, que eu acho que é interessante, porque você falou lá no início da sua fala. As pessoas não estão mais acreditando nas instituições. Então, tem muita gente que não acredita na OAB porque não sabe nem o que é a OAB, qual é o rolê da OAB na sociedade. Então, eu queria que você falasse, como professor, de forma muito didática, qual é a função da OAB num Estado democrático de direito. Bom, a OAB é a entidade civil organizada de maior número de associados no Brasil. Isso é um dado interessante. A OAB teve lá, desde a ditadura, contrária à ditadura, pró-direta já, e aqui no Espírito Santo lutou com a Gesando, eu acho que você se lembra, Felipe Alisson, contra o crime organizado. Eu acho que foi um dos grandes. Quando eu quero saber o peso da cadeira que eu tô, eu lembro de Gesando, porque a Gesando foi ameaçado de morte várias vezes aqui no Espírito Santo. Então, assim, era um homem que eu tinha uma referência muito grande e defendeu não só a classe dos advogados, mas o cidadão do Espírito Santo mesmo. Quando a gente vivia em um estado difícil de se falar nos dias de hoje. Eu acho que muita gente nem se lembra disso, mas a gente teve um período negro aqui no Espírito Santo. Com morte de juiz. Eu ia te perguntar, vai ser a próxima pergunta. Então eu vou segurar um pouquinho. Então, assim, quando eu quero lembrar o peso da cadeira e caneta minha, eu lembro de Gesando. E o que a ordem tem a ver com o cidadão? Eu te digo, nos últimos 3 anos eu fiz ações que impactaram tanto a vida do advogado quanto do cidadão também. Por exemplo, pedágio da Eco 101 ia ser aumentado. Por que não aumentou? Porque a ordem ajuizou uma ação. Nós fizemos lá na OAB uma ação falando que já
que a Eco 101 não cumpriu o contrato, não tinha que aumentar o pedágio. Então hoje o povo anda no pedágio, nem faz ideia que não paga o aumento, porque a ordem ingressou com a ação que ganhou a liminar. Fóruns do Espírito Santo. São 27 fóruns que deixaram de ser extintos, porque a ordem ajuizou uma ação e obteve uma liminar. Então, são várias lutas da OAB. Eleição da Assembleia. O Eric Musso fez a eleição dele um ano antes. E nós sabemos que na democracia, posse e eleição precisam ser próximas. Então, a ordem ajuizou uma ação. Nós temos desgastes assim com todos os poderes. Você tretou com todo mundo. Você tretou com o Tribunal de Justiça, você tretou com a tretei. Assembleia, você tretou com a Eco 101. Tretei. E o bom disso é que o respeito ele vem. Porque vem que eu não estou vendido a ninguém, a grupo nenhum, a interesse nenhum. Eu sou eu, a OAB é a OAB, entendeu? Eu tenho uma eleição que eu não tenho rabo preso com ninguém, com patrocinador nenhum. Nós queremos a OAB no lugar onde ela tem que estar. Eu tenho lá o meu escritório, minha família, e em breve estarei lá de volta. Quer dizer, eu ainda vou ao escritório porque eu preciso trabalhar, né? Porque os honorários, eu não sei se você sabe, né? Na OAB você não tem nenhum salário. E hoje eu me dedico muito à OAB. E acaba que o escritório fica em segundo plano. Então isso é legal você falar. Hoje você é o presidente da OAB no Espírito Santo no segundo mandato e você não ganha R$1 para estar lá. Como é que é isso? Nem ajuda de custo, nem pro Rivotril. Auxílio terno, nada disso. Absolutamente nada. A única coisa que eu ainda sou criticado, né, a oposição ainda critica e fazia muito pior do que eu, é os custos de transporte, alimentação e hospedagem. Eu vou em São Mateus amanhã para um ato público lá da OAB. A OAB paga para mim o carro e o hotel e a minha alimentação simples, sem bebida alcoólica. E então, com bolinho de chuva rola, né? Com bolinho de chuva pode ser que role. Mas assim, eu estou feliz, é isso que importa. Você estava falando, já mudando de assunto aqui de novo, eu comentei sobre os direitos humanos, são coisas que eu escuto muito na rua, né? E aquele papo, polícia prende e a justiça solta. Como é que você enxerga isso? A justiça, às vezes, ela é injusta? Olha, ela é injusta, por isso que o sistema não é simples, né? É muito complexo. Você tem juiz, você tem uma segunda instância, um tribunal, um superior, um supremo. Então, assim, eu acho que o policial que está lá na ponta, ele tem o papel dele. Só que muitas das coisas que ele faz não tem uma guarida na justiça. Quantas algemas já foram postas de forma indevida ou não postas também de forma indevida? Ou seja, o tratamento do Estado hoje, você não tem um policial lá na ponta que entenda de direito. Ele tem que entender de direito para fazer o que ele está fazendo. É óbvio que ele tem que mirar, tem que abordar, mas ele tem que entender de direito e direitos humanos também. Você tem que ter essa polícia integrada. Agora, a justiça precisa evoluir muito ainda, principalmente em relação à morosidade. Mas melhorou com a audiência de custódia. Eu já fiz matéria de audiência de custódia, Melhorou. Você estava falando que tinha gente que não merece estar lá. Tem gente que roubou uma lata de leite em pó porque o filho estava com fome. Tem gente que roubou um desodorante. Quer dizer, não é nada, né? Não é Eu acho nada, que não não é era o custo pra até tá da lá. prisão. Primeiro né? a gente tem que entender o que leva uma pessoa a cometer um crime desse, Exatamente. né? Eu viajo muito, sabe, Aço? É óbvio que a realidade da Europa e dos Estados Unidos é totalmente outra. Mas a gente, assim, eu acho que a gente melhorou. De 10 anos, de 20 anos, quer dizer, a minha vida, enfim, eu vejo uma melhora aqui no Brasil, muito distante de coisas básicas, de direitos mínimos, ou seja, isso que você falou, isso me leva muito a refletir sobre o porquê que você tem alguém roubando alguma coisa, por que você perde criança para o tráfico, por que você ainda tem desigualdade é fome, absurda, né? sabe? Você ainda tem fome no Brasil. Não, a fome aumentou muito nos últimos 2, 3 anos para cá. Tem fome. A pobreza aumentou muito. Aumentou muito. Então, assim, eu acho que nós estamos muito longe de ser um país ideal. Mas eu acho que a vida é uma eterna construção, né, cara? A gente nunca termina a obra, né? Tá sempre fazendo alguma coisa e não para nunca em lugar nenhum. Mas é por isso que a gente fica desesperado quando a gente vê essa perda de direitos, a gente revisitando. Não, vamos revisitar a ditadura porque vamos mudar. Não tem que mudar nada. Não tem que discutir sobre escravidão, você não tem que discutir sobre ditadura, você vai discutir sobre os reflexos dela e como que a gente pode mudar isso. Agora, revisitar aquilo lá, vamos mudar aqui? Não, tem algo que não se muda, né? Que está ali, acabou. Eu acho uma coisa assim, que eu queria falar hoje aqui, inclusive a vocês. Fique à vontade. A maioria das pessoas, elas são muito boas.
é isso que me leva a ter muita fé. As pessoas não são más, elas estão perdidas. Eu acho que grande parte das pessoas se chocam com o mal, com as coisas ruins, sabe? Só que o que acontece? Nós demos muita voz a quem não merecia ter voz. Os meios de comunicação democratizaram muito. E aí você acabou tendo um espaço democrático, só que espaço, às vezes, para pessoas que não mereceriam ter aquela voz, né? E, assim, a gente vive um ano eleitoral esse ano, né? Esse ano vai ser um negócio complicado, né? Vai ser, mas eu acho que, assim, eu acho que vai ser um ano de muita fé, sabe? Em coisas melhores. Eu creio nisso. Não estou falando aqui que eu voto em A, B ou C, mas eu acho assim, a gente precisa ter esperança. E o país, volto a repetir, eu acho que a gente é feito de muita gente boa. Eu fui ao Rio esses dias e o povo fala do carioca, né? Fala mal do carioca. Afinal de contas, os caras têm mãe de eleger miliciano, né? Cá entre nós, os caras não são muito bem. E eu esqueci o celular na mesa do restaurante. E eu já estava assim, entrando no táxi. Perdi. E o garçom veio lá, ei! Eu falei, pô, que cara mal educado, né? Me gritando aqui. O que foi, rapaz? Não, seu celular. Aí eu falei, puxa vida, eu no Rio de Janeiro. E o povo fala mal do Rio, né? Aí eu fiquei pensando, cara, olha só, né? O cara poderia ter feito várias coisas. Então, sei lá, eu acho que a gente, na essência, em grande parte, somos pessoas muito boas. E eu quero crer que a gente vai ter uma melhora no país. Voltando para esse nosso recorte aqui, quando mata um juiz, igual aconteceu aqui, o que acontece com o Estado de Direito? Alisson, eu fui o primeiro a fazer um ato contra esse assassinato. Não sei se você sabe disso. Eu saí da FDV, do Alexandre Martins. Muito absurdo, né? Muito eu era absurdo. líder estudantil na FDV. Vamos pedir pro Risque contextualizar quem é o Alexandre, que é legal para quem está assistindo, às vezes o pessoal novo não sabe quem é Alexandre Martins Castro. Porque a internet a gente tem bastante Mas, tempo. tipo, quando eu cheguei no estado, o crime já tinha acontecido, tem mais de 10 anos. Alexandre Martins de Castro Filho? Filho. Pai dele também era juiz. Né? Que é advogado hoje, né? Militante. Ele era juiz, criminal, professor de FDV, UVV, etc. Foi porque você estava falando aí do crime organizado, aqui no Espírito Santo. E ele combateu o crime organizado aqui no Espírito Santo. Ele tinha uma frase muito interessante, que ele falava o seguinte: não vamos nos intimidar. Ele foi morto em uma academia em Vila Velha, não é isso, Alisson? Isso. Foi morto em uma academia em Vila Velha, salvo equívoco, numa quarta de manhã. Eu estava na sala de aula lá na FDV, onde eu tinha aula com o professor Alexandre, e eu desço na sala da direção e eu vejo a diretora chorando, Paula é o nome dela, para confirmar se era real ou não. E eu era líder estudantil à época, e eu saio da sala da direção, volto à minha sala e falo, olha, ele foi assassinado. Ao professor eu falo, ele foi assassinado, o professor em choque, suspende a aula e todos os estudantes vão para o pátio. E eu, no meio do pátio, eu disse, vamos ao tribunal em carreata pedir explicações sobre o assassinato do Alexandre. Foi o primeiro ato, no dia da morte dele, a gente sai em carreata, pra você ver as doideiras da vida, né? Me aparece um alto-falante, me dão um negócio lá para eu falar, e eu começo a falar, chega o tribunal e fala, olha, foi assassinado mesmo e a gente está investigando. Na verdade, assim, o Alexandre eu o conheci muito bem, fui aluno dele, uma pessoa maravilhosa. Ele sabia bastante, né? Sabia bastante de lei e de pessoas. Ele quis enfrentar o crime organizado no Espírito Santo de peito aberto, né? De peito aberto, um homem de um respeito muito grande, muito certo, muito probo, e infelizmente foi assassinado. Existe uma linha muito forte, que eu não sei se é verdade, de que esse assassinato dele poderia ter sido uma reação frente ao saque dele de arma, que seria um assalto para o carro dele e ele saca essa arma. Eu, sinceramente, eu não creio nessa versão. Não, ninguém crê. Acho... Foram que venderam pra gente, não, isso daí foi Eu acho que não cola. E eu acho que o Leopoldo já foi condenado ou está em julgamento em relação a isso, que é um outro juiz do Espírito Santo. E os mandantes, acho que um foi assassinado, né? Foi. Na cadeia, não é isso, Alisson? Isso.
Ele foi assassinado, eu lembro do julgamento disso daí. Foi na UVV, né, o julgamento? Foi. Não, porque o fórum de Vila Velha fica do lado da UVV. Fica do lado da Fica ali frente, um prédio. Não, mas, grande. a audiência dele foi na UVV mesmo. Foi na UVV mesmo. Foi na época lá que eu fazia dentro? mestrado lá, foi Foi lá no na Rio de UVV. Janeiro, acho que foi aquela Patrícia Cioli, não foi? Patrícia Cioli. De Niterói. Aí o que acontece, o que o Estado perde quando mata um juiz? Porque, pô, se matou um juiz, matou um juiz. Essas pessoas, elas precisam existir, infelizmente. Eu sou ameaçado de morte sempre, Schneider, É mesmo? Você já sofreu ameaça? várias vezes. Mas, assim, óbvio que longe de mim está no mesmo patamar de Agezando ou de Alexandre. Eu dispenso o carro oficial, eu vim de carona até aqui, vou voltar andando para a OAB, dispenso o celular, porque se a história prova alguma coisa, qualquer um pode ser assassinado, né? Mas, enfim, Alexandre era um homem de coragem, cara. Ele era um homem de coragem. Tinha um parceiro dele que trabalhava junto, Carlos que assumiu Eduardo o local. Ribeiro Lemos. Eu falei, nossa, esse aí vai ser o... Porque ele já começou também botando o pé na porta, falando um monte. Eu falei, ih, Não, esse aí não nós vai durar muito. precisamos de pessoas assim. E essas pessoas, obviamente que ninguém quer ser assassinado, mas essas pessoas, pela inteligência delas, elas costumam aceitar esse risco. Isso é chocante. Ele sabia que poderia ser morto, Você falou tanto que que ele estava armado. Você falou que recebe várias ameaças. É. Fiquei curioso de saber como são essas ameaças. Elas chegam via internet? Como é que é isso? A internet, infelizmente, ajuda muito isso. Sempre quando a gente, por exemplo, nós acabamos de suspender uma sessão de homenagem à ditadura. E aí? Você acha que eu não recebi mensagem nenhuma? Muitas? Muito. Porque o cara lá da Pessoas Assembleia, revoltadas, o né? fã-clube dele é muito grande também, então, né? Então, assim, agora, entre falar e fazer, graças a Deus, tem uma diferença muito grande. E eu, assim, eu não falo muito a minha agenda, eu mudo muito os horários, né? Eu tenho alguns cuidados. Não expõe família. No expõe familiar, acho que deveria expor menos em Instagram. Às vezes eu posto, né? O meu filho, a minha mulher fica meio chateada comigo, mas enfim, a gente que é alvo, a gente acaba aceitando esse risco. É chato. Tem momentos de tensão que eu não gosto de andar na rua, que eu fico andando olhando para trás, que eu realmente não gosto. Sabe, em momento de exposição eu chamo alguém, odeio segurança. Odeio. Eu acho a pior coisa do mundo é você ter que andar com segurança. Fica igual aquele Marcelo Freixo no Eu Rio de acho Janeiro, horrível, com 10 cara. segurança do lado. Eu acho horrível. Eu acho assim, um negócio que tira a minha alma, minha vida, minha liberdade. Mas eu lembro que eu trabalhei 2 anos com mídia religiosa. Trabalhei em Aparecida e trabalhei na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. E eu cobri por 2 anos seguidos a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, que os bispos do Brasil inteiro, os bispos, arcebispos, se juntam para poder discutir ideias sobre a igreja. Né? Aí eu lembro que o bispo do Xingu, ele chegou lá em Aparecida com 2 agentes da Polícia Federal. Mas que ele é essa daquela galera região de lá, exatamente. da dos Dorix tem. Madeireira. Diz que eu falei pra ele falou a mesma coisa, falou assim, eu não quero, mas eles estão aqui, eles ficam aqui comigo, eu não quero. Mas eles Até ficam... a Doris Stenge, ela foi assassinada, tinha um capixaba no meio, cara. Tinha, né? Tinha, de capixaba tá aí capixaba tudo, no hein, meio. mano. O que puxou o gatilho é um capixaba. Sério? O que puxou o gatilho é um capixaba. Eu fui a Iuna agora e uma advogada lá tomou 9 tiros na sala dela. Não sei se vocês viram. Eu fiquei sabendo E eu disso. estive lá Foi violência e eu doméstica, pus não o foi? segurança, foi um possível ex-cliente. E eu pus o segurança da OAB lá em Una um mês. Então, assim, eu costumo dar a quem está precisando mais do que eu. Você cede. Porque, na verdade, assim, eu tenho advogados que sofrem ameaças e que são mortos também, né? Então, fica difícil até pro presidente da OAB comer um podrão na pracinha. Mas eu como. Como é que é? Eu estava te perguntando, eu como, você cara, já eu respondeu, como. só que olha só, você falou, para ser presidente da OAB, você enfrentou fake news, gente xingando sua mãe, sua família, você não ganha nada para isso e ainda sofre ameaça de morte. Aonde que isso aí é vantajoso, meu parceiro? Cara, mas Aonde? é vantajoso, eu vou te falar por quê. Porque você está fazendo coisas boas, cara. Quando você inaugura uma sala, vale tudo, sabe? Quando você ajuda alguém, quando você vê a sua gestão indo bem, quando você ajuda uma pessoa que está precisando de verdade. É óbvio que, assim, se você colocar no papel em espécie, não é. Mas eu posso falar uma coisa para você? Assim, financeiramente eu já realizei quase todos os desejos de minha vida.
desejo de escritório, de casa, de família. Eu não tenho grandes ambições financeiras. No máximo uma casa de praia ou de campo, que eu alugo também de vez em quando. Então, assim, eu não sou aquele cara assim, Alisson, ambiciosíssimo, Indy, sabe? Mas deve ser um negócio desgastante. Tem dia que você vai chegar em casa puto, vai brigar com a mulher. Não, isso existe. Isso existe. Aí Até toma mesmo um porque a minha Rivotrilzinho, mulher não gosta de ser primeira dama. Ela não gosta desse espaço. Ela é advogada também? Não é. Então, assim... Fabiana é o nome dela? Né? Fabiana, ela me ama, creio eu, né? Também ama. Assim, eu acredito, né? Mas ela não curte essa coisa de, quero ser primeira-dama. Não curte, mas isso é bom. Porque quando a gente fica cheio de puxa-saco, às vezes, você tem uma mulher que você chega em casa, pisa no seu pé e te manda lavar louça, isso é bom pra burro, Te cara. põe no seu lugar. Me põe no meu lugar, vai cuidar das crianças, troca a fralda. Lá eu sou o Zé, não tem esse negócio de presidente, não tem nada. Isso me faz um bem danado, porque se eu tivesse uma mulher lá me chamando de presidente, esse é um problema, porque às vezes você está envolto de gente Infla o ego, que né? fica lá, você é bom, você não sei o quê, e às vezes você tende a acreditar, e você chega lá, vem uma mulher, cara, você vai lavar louça, faz o seu pão, arruma a sua cama, joga a roupa, lava a roupa. Então, assim, isso é bom. Então, eu tenho essa troca muito legal com ela. E o tempo passa muito rápido. O meu mandato, ele vai passar. Quer dizer, são 2 anos e 9 meses agora. Então, eu preciso aproveitar esse tempo, fazer o que eu quero fazer. Ô, Risca, eu fiquei curioso de saber, dentre essas tretas todas que você tem que administrar aí todo santo dia, o que você faz pra desconectar? Você gosta de assistir filme, Cara, série, vai no cinema, lê alguma coisa, vai pra praia? Eu tô tendo aula de violão, que eu tô adorando. Gosto. Eu acho que a minha professora até toca aqui. Dora é o nome dela. Não sei se vocês sabem quem é. Não, Dora. não conheço. Um abraço, Dora, se você estiver vendo esse... Então, eu tô tocando violão. Hoje de manhã, eu fiquei lá no violão, ontem à noite. Eu relaxo. E filho, né, cara? Filho é uma bênção danada. Você tem quantos filhos? 2. Pedro e Sofia. Que idade Não sei eles se têm? vocês têm já. Pedro tem 4, ela Schneider tem tem. 1. Minha filha tem 16 anos. Nossa senhora, hein? Começou cedo. Minha filha tem Esse 16 negócio é bom, né, fui bicho? pai aos 24 anos. Coisa boa, né, cara? Coisa boa, filho é bom. Não, Só é um filho- pouco caro, mas é uma maravilha. mas é uma pensão legal, né, cara? É um negocinho legal, né? Muito Nossa, bom. eu e Pedro, nossa senhora, eu me desconecto, assim, eu viajo. Mas em casa com você prazer. assiste filme, série? O que você gosta de assistir? Cara, qual é o meu problema? Eu não estou conseguindo assistir série. Então, assim, essa coisa de continuar uma série até o final. É, porque você consegue sentar na frente de uma televisão e esquecer do advogado que te procurou porque ele está com um problema psicológico e precisa de ajuda. Esqueço, mas você sabe o que eu tenho feito? É uma coisa que eu sempre fiz e eu estou fazendo mais agora. Não sei se vocês fazem também. É ver filme que você já viu. Nossa, eu faço muito disso. Eu acho isso meio... Agora eu perda de comecei, tempo, a ler livro que eu já li. Olha que maravilha, é bem melhor do que filme. Sabe O que eu Poderoso Chefão mesmo, eu tô relendo. Ah, o livro que você pegou, né? Aham. Eu fui doar o livro aqui pro Sebo, Pô, os o cara livros. foi doar uma sacola Aí de você livro pegou, sem né? me mostrar antes. Aí ele, não, Você fez a triagem, esse aqui né, eu vou Schneider? levar, esse aqui eu vou levar, não tem jeito. Mas é difícil, você falou de consumir filme antigo, sabe o que eu tô fazendo agora, eu com a Jéssica, minha esposa? A gente tá zerando novela antiga. Olha Quer ver uma novela Que boa? Rei Sou Eu, você já viu? Não tem, no, Que Rei Sou Eu não tem na Globoplay. Mas tipo, eu Feijão Maravilha, Que Rei Sou Eu, Vamp. Renascer, da década de 90, Renascer. mano, que novela Ah, boa! Como é que era a música mesmo? De abertura era essa, Schneider? É. É isso aí. Tinha... Saideira. exatamente. É isso aí, é isso aí. Nossa, Essa novela é de no meu 93 e eu comecei a ver os assuntos que eram abordados. Por exemplo, foi a primeira vez que, na época ainda chamava hermafroditismo, né? Tinha a Buba, que era hermafrodita. Buba. Mas hoje é... Eu vou lembrar o nome da atriz. Hoje, agora eu esqueci o termo do politicamente correto hoje, daqui a pouco eu lembro. Que é falado hoje. Mas na época ele discutiu, o autor entrou na questão dessa treta sexual, mano. Buba, eu lembro. É, era uma eu mulher lembro de bonita. Buba. Eu também lembro de Eu Buba. lembro. E você levar... Vamp era legal também. Vamp, Sim. lembra de Vamp? Tinha um matosão Cláudio Hanna. que só tinha um dente aqui, ele conversava assim. Tinha um matosão e um matozinho. Intersexual, lembrei. Acho que é isso mesmo. Monhaque tinha também lá, Tinha. lá na Vamp, Esse- aquele senhorzinho lá, aquele... Qual agora é o nome dele? Aquele Não ator. faz mais novela assim, né, cara? Com esses enredos...
Pô, essa Vamp foi muito sinistra. Que Rei Sou Eu. Os caras contam a história do nascimento do jogo de bicho no Brasil. Que Rei Sou Eu foi muito legal. Há quem diga que foi a maior novela produzida. 89, ela é de 89 ou 90 ali, bem no. Ah, eu tava E nascendo. ela fez uma eu sou coisa jovem. interessante. No final da Que Rei Sou Eu, na sessão da tarde, iniciou Que Rei Sou Eu. Sabia disso? Como é Olha que é? só. Foi a primeira sessão da tarde. Não sei se foi a primeira, mas quando encerrou Que Rei Sou Eu, no dia seguinte reiniciou à tarde o Que Rei Sou Eu. Ah, não vale a pena ver Vale de a pena novo. ver de Vale a novo. pena ver de novo. Ah, eu acho que eu lembro de uma não treta tem desse por conta da audiência Logo que foi. que terminou, reiniciou. Aí eu vi de novo também. É bem interessante. Agora tá passando uma novela que eu assisti 2 vezes, o Cravo é Rosa também, tem um enredinho legal. Sim. Então é algo que eu uso, que eu busco consumir hoje pra me desconectar da realidade, mano. É. Coloca o telefone longe pra não ficar olhando mensagem. Nossa. Isso aí também eu aprendi na análise. Nossa, meu Desligar o dedos tão telefone doendo 1 aqui. hora antes de dormir e só mexer no telefone 1 hora depois que acordou. Parabéns. Não, Queria tentar estou fazer isso. lutando para Estou que... tentando, tem dia que não Agora rola. que eu trabalho com internet, tem que ficar monitorando. Meus dedos doem, cara, de tanto que eu mexo. Porque a tela esquenta, né? Aí o dedo dói. Não, e a gente vai ver aí, porque pô, o celular chegou mesmo, né, de fato, final de 2009, 2010, que as pessoas começaram a ter acesso ao smartphone. Então, por exemplo, problema no punho, problema visual, tudo isso aí a gente vai ver a médio e longo prazo, daqui uns 10 anos ainda, a gente vai ver como que o celular está influenciando na vida nossa. Mas eu estava vendo que na Europa tem um movimento muito grande de pessoas que estão se desconectando disso aqui e comprando aquele Nokia da cobrinha, cara. Aquilo É verdade, eu vi isso aí, Aquilo isso aí. tá na moda, aí você não tem Instagram, você não tem nada. Quer falar comigo? Me liga. Não é smartphone, é um telefone que é o pai de santo, ele só minha recebe e mensagem faz. Tem do uma WhatsApp coisa é que eu essa. não gosto, cara, é tal de grupo de WhatsApp. Que negóciozinho complicado, né? Eu ganhei uma fantasia para poder desfilar, e aí fui lá, ganhei, vou pegar a fantasia. A primeira coisa, criaram um grupo e me colocaram dentro. Eu falei, porra, mas com qual necessidade tem? E aí tá lá, só o administrador pode falar. Ah, o Casagrande... É grupo ditatorial, né? O Casagrande fala. o Casagrande falou assim, Deus criou o WhatsApp, mas veio o diabo e criou os grupos de WhatsApp. O Casagrande falou isso aqui na mesa, né? E ele usa mesmo, ele que usa. Como é que você tá de tempo? Porque a gente tem um quadro aqui no Pode Pocar que chama Poca ou Não Poca. Se você falar que seu tempo tá expirando, a gente vai... 5h15. 15 minutinhos, dá? Ah, dá, Então ó, vamos. dá. Olha só, antes do POCA ou não POCA, a mesma pergunta aqui da advogada. Ela falou que o STF está analisando isso agora e ela sabe disso. Sobre o valor que os advogados pagam anualmente para poder atuar, gira em torno de R$900, que seria a anuidade do advogado para o OAB. Você estava falando aí que tem um monte de advogado tudo estrupiado. Não é um valor alto? Ou é um valor justo? Vamos lá. É um valor de uma noite aqui na sexta-feira. Porque se parcelar, são R$80 mês. Sim. Então, assim, a gente não acha que é um valor Pelo tão trabalho absurdo. que vocês fazem, né? Puxa, tem van da OAB, sala da OAB, Psicólogo. diário oficial, psicólogo, nutricionista. Se o advogado usar a OAB um pouquinho, isso vem assim, rapidamente. Então, de certa forma, é um valor que eu acho extremamente justo. Nos últimos 3 anos, na pandemia, nós não reajustamos em absolutamente nada esse valor. Mas, assim, quem estiver em situação de necessidade faz o pedido e a gente dispensa. Na pandemia, a gente ajudou muita gente. As enchentes em Iconha, em Cachoeira, a gente ajudou muita gente também. Então, assim, para um valor parcelado, são R$80 mês. Não é um valor muito absurdo, mas também não é nada, né? É algum valor. Então, de certa forma, se não se tiver esse valor, a OAB morre. Não tem sala da OAB, não tem estrutura de subseção, não tem OAB no interior, não tem van, não tem diário. De certa forma, eu acho justo. Vamos começar, então, vou te explicar qual é a pegada do Poca ou Não Poca. A gente vai lançar aqui palavras-chave e o pocar não é no sentido pejorativo, é no sentido legal. Se você achar que aquela palavra-chave é legal, você poca. Tira o chapéu. Tipo isso. A gente O deu uma... Raul perguntou, você não Pocar é mais aceitou. capixaba, né? Pocar é mais capixaba. É o nome do Exatamente. podcast, pode focar, né? verdade, Não sei se te verdade. apresentaram ainda. Conselho Nacional de Justiça, o tal do CNJ. Poca ou não poca, por quê? Poco muito, que foi quem deu a liminar para não extinguir os 27 fóruns. Se não fosse o CNJ, o Espírito Santo ia ter menos 27 fóruns em 27 cidades no Espírito Santo. Então, POCO com força
com seus defeitos que existem, mas eu poco. Ô, Risk, da onde que vem essa de querer extinguir fórum? A quem interessa isso? O tribunal, na gestão anterior, quis economizar fechando o fórum. E foi a minha grande luta, cara. No último mandato foi o meu... Você prejudica a população, você prejudica o juiz, você prejudica o advogado. Mas só eu que falei isso. Eu, as igrejas e depois os deputados. Porque não precisa ser advogado para entender que você vai sobrecarregar alguém. Alisson, a gente vive a geração do óbvio que tem que ser dito. Isso que você falou é óbvio. Pô, só a gente tem que explicar que a terra não é plana. Exatamente. É igual fechar a sala. Você só fecha a sala de OAB o dia que você não tem dinheiro para nada. Então, antes de fechar fórum, tem que se tirar abono, carro oficial, motorista, luxos, lanches, etc. E eu que tive que falar isso, porque ninguém quer falar. O fato de você falar, colocar a sua caraça na frente, isso causa um desgaste? Muito. Só que... Você acha que quando você acabar essa sua gestão do OAB e você voltar lá para o seu escritório... Você advogava em qual área? Trabalhista e civil. Eu ainda advogo. Você acha que o fato desse seu posicionamento, isso aí vai implicar lá na frente? Com certeza. Eu acho que já implica. Inclusive na minha família. O meu irmão, volta e meia, ele fala: rapaz, o juiz lá me distratou porque viu o sobrenome, não deixou eu pegar o processo. Eu morro de rir, porque... Essa pica é sua, cara. Ser humano, né, cara? Ser humano. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, poca ou não poca? Tem meio poco ou não? Não, mas aqui você que manda. Então eu vou meio pocar. Temos lá desembargadores muito bons, tá? Gente séria, mas eu tive que me desgastar muito com essa agenda da extinção de fóruns, e aí o diálogo ficou muito difícil. Então eu poco para uma parte do tribunal, que é uma parte proba, séria, ética. O Fábio Klein tem feito um trabalho fenomenal. O presidente que lá está hoje é muito bom mesmo. Agora, me desgastei muito com essa pauta de extinção de fóruns, que infelizmente eu precisei enfrentar. Os caras apoiavam isso, é? Todo mundo. Menos o atual presidente, que eu dei sorte de ser o atual presidente agora. Pô, isso não dá uma brochada? Saber que você está rodeado de gente sacana, que quer sacanear o próprio companheiro. Mas a gente tenta entender, assim, que de certa forma eles querem uma economia. Uma economia inteligente é algo bom. Eu quero Mas não você fechar a porta. Isso que eu ia falar, uma economia inteligente. Olha, eu quero economizar, eu vou alterar esse ar para o menor, porque o ar ele vai chegar ali, papapá. Agora, quando é uma economia que tira o acesso ao judiciário, aí eu não posso concordar. Que foi o que aconteceu. Quando a gente perguntou sobre o Cais das Artes pro... Eu tô falando aqui só para você desbloquear aí e catar outro aqui, negócio. já tá aqui. O Cais das Artes pro governador, a gente poca ou não poca ele? Ainda não dá para pocar. Ele ficou exatamente nesse meio termo aí. Exatamente. Boa. Agora, essa gestão aí que começa em 2009 e acaba agora no final do ano... 19. Não, a gestão federal, né, do atual governo, que começou em 2019, poca ou não poca? Não poco, mas não poco mesmo. Por quê? Ou seja, Jair Messias Bolsonaro. Não, É isso que ele não quis falar. Eu não falo o nome dele não. Olha só, gente, olha só, não é questão de ser de direita ou de esquerda, é questão de ser um ser humano normal. Bom senso, né, presidente? Eu não consigo, eu respeito os meus amigos que votam nele, mas eu não consigo imaginar um presidente com a postura que ele tem. Então, assim, não poco, sei do desgaste que tem em relação a isso, sei que existe um movimento de anti-esquerda, anti-PT, anti-Lula. A OAB é uma entidade apartidária, mas não pode ser omissa nunca. Então, eu me nego a ser omisso. Então, eu não poco para um presidente que faz e fala o que ele faz. Antes de começar a gravação, a gente estava falando disso de rótulos. Então, hoje a gente não está num momento que enche o saco. A gente não é mais o Risk, o Felipe, a gente é rótulo. A gente é esquerdista, a gente é isso, a gente é aquilo. E a gente não pode ser a gente mesmo. Isso te atrapalha? Isso é chato, né? E assim, você não votar em Lula não te faz um bolsomínio, como não votar em Bolsonaro também não te faz um esquerda. Você pode ter a sua opinião e as pessoas elas podem não ser boas e perfeitas, elas podem ser meio inteligentes ou meio interessantes, né? Ou mal e bem. Você tem pessoas que eventualmente vão bem e outras vezes mal. Essa coisa do rótulo é um saco. O Eduardo Santos, ele comentou aqui, né? O Eduardo Santos, ele é desportiva e a gente teve isso no primeiro episódio. Chicarino colocou a camisa da desportiva, olha lá, comunista.
Se vem com a camisa do Brasil, é bolsominion. E aí? Ano de Copa, não. faz como, né? Pô, Não, faz cara, como? Não tem como, não tem como. Pra gente encerrar, negacionismo. Poca ou não poca? Não poco. Fiz lives com médicos e médicas de referência no Brasil. Eu acho que a gente precisa enfrentar as questões realmente assim, entender que tudo que a gente passou foi um aprendizado, tirar algo de bom de algo ruim, mas o negacionismo nunca, né? Você não pode achar que você vive uma bolha, enfim, e achar que você não tem um pouco de responsabilidade sobre o outro também. E você você teve maus bocados na pandemia, Eu né? tive a Covid, infelizmente, 2 vezes. Antes de ter a vacina e depois. Tive que ir a São Paulo, não me internei, mas ia no hospital todos os dias, vi a morte não de perto, mas o problema é que você com a Covid, com o pulmão com 30% tomado, você liga a TV, é triste, porque você vê lá todo mundo morrendo e você se sente muito mal. Eu tive que ver um seriado da MTV, aquele do namorado, como é que é o ex? De Férias com Férias Ex. com Ex, cara. Eu vi o de Férias com Ex todo Zerou. durante a Covid, porque a minha médica me proibia de ver Desgraça TV. na televisão. Exatamente. Então, assim, contra o negacionismo, para mim é burrice. Com todo respeito, você achar que você vive num planeta que você não tem um outro ao seu lado, que você não tem que se proteger, sabe? Ou é uma pessoa que realmente vive em outro planeta. Eu acho que está muito difícil algumas coisas, né? A gente aceitar, sabe? O meu problema maior com o presidente, como exemplo de ser humano, ele não se vacinar. Para mim, assim, qualquer amigo meu inteligente que eu vejo que fala que vota nele, eu cito esse exemplo. Como é que ele dá um exemplo desse? Que no mundo isso não existe. Mas, enfim, não pouco. Eu já acho que esses caras vacinaram. E não querem falar, né? Como é que você volta tudo, né? Fala assim, não, eu vacinei, Eu não acho que repensei. vacinaram porque são cagão. Porque falta a esse governo e falta a muito ser humano hoje algo simples, humildade. Humildade de reconhecer que errou, humildade de reconhecer que pode fazer diferente, humildade de dizer, eu não estou legal hoje por isso. Qual é o problema? A gente erra e acerta o tempo todo, a gente está aqui para isso. Mas a gente insiste em não pensar nisso. É complicado. É humildade, falta humildade de reconhecer, porra, realmente, eu falo isso abertamente, falo em rede social, falava em sala de aula como professor. Eu era um cara racista, homofóbico, Sexista, misógino. tudo. Eu sou do interior de São Paulo, uma cidadezinha pequena, que ainda cultiva muito dessas tretas. Só que, graças a Deus, eu falo que eu sou tudo isso em transformação. Eu sou uma metamorfose ambulante. Porque eu sei que isso, a partir do momento que eu soube que a minha homofobia, ela matava pessoas, ela colocava essas pessoas em risco, em vulnerabilidade, eu falei, preciso mudar meu comportamento. Felipe, tem música que a gente canta que ainda é homofóbica. Você vê, o Chico Tim Buarque Maia, parou né? de cantar. Só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. O resto pode. O resto vale, né? O resto Eu adoro vale. o Tim Maia. Mas uma música dessa, hoje, você para refletir. Não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Você viu, o Chico Buarque parou de cantar. Taca pedra na Geni, taca merda na Geni. Parou de cantar? Ele parou de cantar essa cantar música? por causa de um movimento feminista que pressionou ele. E ele reconheceu. Ah, não, mentira. Ele parou de cantar aquela... Sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto, discutindo futebol. Porque fala de uma mulher que fica em casa e o cara... Isso aí. Aí o movimento feminista... Coloridas pelo sol. Aí ele conta a história. Essa música é linda, ele ele parou? fala... Pô, fica até arrepiado. Ele fala, essa música foi encomendada pela Nara Leão, que é capixaba. Ele tinha feito a melodia, ela gostou da melodia. Ela encomendou uma música. E ele fez. E ele... Bicho, o Buarque é foda. E ele fala, era outro tempo. E eu tenho certeza que se a Nara estivesse viva, ela não ia cantar essa música. Com certeza. Risco, Tempo passa, né? que bom te ter aqui, cara. Foi muito bom essa prosa. Como um bom professor, você foi didático nas suas respostas. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente também curtiu muito. E é um privilégio, cara, para mim e para o Schneider, receber pessoas inteligentes e humanas como você aqui na nossa mesa. Obrigado, mano. Bom, eu estou honrado, vocês me desculpem aí, eu fiquei muita vontade, até demais, falei tudo que devia que não devia. Só não comeu o bolinho de chuva aí, porque não parou de falar. É difícil falar e comer e beber junto, O mas produtor obrigado. quer misturar bolinho de chuva Posso com comer cerveja. agora? Vocês vão falar, eu vou O comer. produtor... A gente tá amarradão, a gente tá muito feliz porque todas as pessoas que a gente convidou para sentar aqui são pessoas que
além da gente já ter uma proximidade, queria ouvir, a gente tinha curiosidades e só sentou fera aqui na Chicarina. Só fera. Só sentou gente boa. Obrigado Só mais fera. uma vez, viu, Riz? Tamo junto. O papo hoje foi um pouquinho mais curto. Um pouquinho curto não, passou de 1 hora aí, né? Foi na Passou, média. Passou de 1 hora, Foi foi na na média. Passou bem, o outro falou ali. Obrigado aí Foi na pela média. sua disponibilidade, a gente sabe que a sua Se o agenda... Pode Pocar fosse a prova do OAB, Risk estaria aprovado? Isso é fácil. Fácil, né? Fácil. Estaria fácil. Na verdade, todo mundo que sentou aqui estaria. Eu também acho. Até agora, todo mundo que sentou aqui foi muito bacana. Também acho. E aí, Fechou. fechou? Obrigado, Risk. Obrigado a vocês. Tamo Gente, junto. Valeu, é isso Schneider. aí, viu? Valeu, Felipe. Mais um Obrigado. episódio maneiro aqui do Pode Pocar. Conforme vai passando o tempo, a gente vai diversificando aqui os convidados. Hoje eu já consegui ler algumas perguntas aqui do pessoal que mandou pra gente, algumas pessoas aí que eu avisei quem que estaria aqui, mas em breve a gente vai abrir no YouTube a caixinha de membros e aí você vai poder interagir, fazer sua pergunta e em breve, mas muito em breve, é um sonho nosso a gente fazer isso aqui ao vivo e você que está acompanhando vai poder estar sentado aqui embaixo na casa de bomba também tomando uma geladinha, né, Chicarino? É isso aí, mano. Valeu, mais um episódio. Você que acompanhou o episódio até aqui, deixe seu comentário e se inscreve no canal no YouTube, sininho, curtida, tudo, toda essa interatividade que a gente tem com vocês, que vocês têm com o conteúdo, isso só vai fazer o Pode Pocar crescer. E é isso que a gente quer, né, Schneider? É isso aí, tamo junto, galera. Obrigado aí pelo carinho, não só aqui no YouTube, pelas redes sociais. A gente tá também no Spotify, vai lá, procura, dá um Google. Pode Pocar, a gente tá em tudo quanto é canto. TikTok, LinkedIn, vem que é nóis. Tamo junto. Pode